Olá, mentes incríveis, eu sou o Sidney Campos. Fala, incríveis, eu sou o Richelle Merick. E esse é o Incrivelmente Podcast, o primeiro podcast que eles chamam a polícia pra gente, Richelle. Polícia. Então, já explicando o que é isso aqui em cima, né? O pessoal não se assustar. Aqui temos um flagrante. Já estamos enquadrados. A gente vai conversar hoje, pessoal, com o Guilherme Raider de Oliveira. Tem 36 anos e é mais conhecido como Tenente Raider. Né? Então, a profissão já está... Não precisa explicar, né? Ele é primeiro tenente da Polícia Militar de Minas Gerais. Tenente Raider, seja muito bem-vindo ao Incrivelmente. Seja bem-vindo ao Incrivelmente. Eu que agradeço o convite, Richelle, Sidney, a todos aí que nos assistem aí pelas plataformas. É um prazer enorme estar aqui presente. Agradeço imensamente aí o convite, a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a nossa trajetória e também sobre a Polícia Militar, sobre os assuntos que aparecerem aí. Isso aí, vamos embora. Antes, agradecendo a Amparos Coffee, né, nosso patrocinador aqui, já tomando um cafezinho para animar. Esse café é bom, hein? Esse café especial orgânico. E lembrando que, agora eu lembrei, né? A balinha. A balinha tá de volta. Cobraram a balinha está aqui, gente, calma. Dori, por favor, patrocina. Ela é viciante, mas não é droga, tá, Tenente? Essa balinha, todo mundo que vem fica viciado nela. Mas vamos lá, Richelle, interessante. Vamos deixar o Tenente Raider contar a história, apresentar. Você é daqui de Lajinha, você é da região, você veio de onde? O que fazia antes? Né? Exatamente. São duas polícias que eu sei. Exatamente, Richelle. Então, como o Richelle muito bem disse, né, me chamo Guilherme Raider de Oliveira, sou nascido em 29 de novembro de 1988, sou pai da Alice e da Manuela, sou casado com a Aline, sou natural de Ibatiba, uma cidade vizinha aqui, e oriundo de uma família bem humilde. Comecei a exercer atividades laborais com 9 anos de idade, vendendo picolé na rua. Antigamente, não sei se vocês recordam, mas você tinha sorveterias, e essas sorveterias tinham as caixas de isopor e tinha aqueles carrinhos. Então, dos 9 anos até os 13, eu vendia picolé. Quando eu fiz os meus 13 anos, a gente pega aquela fase de adolescente, de adolescência, né, e tal, eu tinha uma menina muito bonita, né, que a gente achava bonita e tal, e aí eu fui passando, vendendo picolé, empurrando aquele carrinho de picolé, e aí eu vi aquela menina e me bateu aquela vergonha de adolescente. Eu tive vergonha de trabalhar. Né? Você fica com aquela vergonha, poxa, aquela menina vai me ver aqui vendendo picolé e tal, suado, vou dar a volta. E dei uma volta. Só que quando eu dei a volta, eu dei de frente com essa menina. Era... Quanto mais a gente corre, mais a gente cai no problema, não tem jeito. E aí, nesse dia, eu gosto muito de contar essa história, porque esse dia foi um divisor de águas para minha vida. Nesse dia, eu resolvi comprar uma apostila, comprei uma apostila da minha prima por R$30 à época. E era dinheiro, né? Isso. Eu comprei essa apostila para fazer uma prova dos Cefetes. Não sei se vocês recordam. Já fiz Hoje virou IFES, né? Tem IFES e tal. E antigamente só existia esses Cefetes em Jucutuquara, que é uma região ali próximo ao centro de Vitória, exatamente, em Vitória. E aí peguei essa apostila, comecei a me debruçar nessa apostila, graças a Deus consegui passar no Cefetes. O Cefetes a gente fazia o ensino médio. Sim. Nessa época. Antes tinha um ensino médio técnico, né? Exatamente. Você tinha o RIV, que fazia agronomia, né? Tinha as outras escolas agropecuárias. E você tinha essa possibilidade de fazer só o ensino médio e tinha a possibilidade de você fazer o ensino médio depois adaptado com um curso técnico. Na época eu ia fazer até segurança do trabalho, mas antes disso eu já acabei saindo. Então fiz só o ensino médio no Cefetes. Então com os meus 13 para 14, eu fui embora para Vitória. Então eu saí de Ibatiba, fui embora para Vitória e fiquei lá meus 14, 15, 16, 17 anos ali na capital capixaba. E aí com 18 anos, aliás, antes de fazer 18 anos, o meu irmão me ligou, eu morava em Vitória e ele morava aqui em Ibatiba. Ele me ligou, me chamando, me convidando para fazer a prova do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele mais velho? Curso de formação de soldado. Ele é mais velho, ele tem 4 anos a mais que eu. Então eu tinha 18, ele tinha 22 anos. Vocês são só 2 irmãos? Só 2 irmãos. Hoje ele mora, inclusive, em Portugal. E aí ele me ligou, falando, tá indo eu, uma galerinha aqui de Ibatiba,
e a gente vai fazer o concurso da Polícia Militar, cara. E por que você não faz? Aí eu falei, não, mas eu não posso fazer, porque eu estava em condições ruins, né, de financeiras bem ruins, não tinha dinheiro nem para pagar a inscrição. Aí ele falou, não, cara, pode deixar comigo. Como você vai levar a gente para os locais de prova, eu vou dar um jeito aqui e a gente vai conseguir a isenção. Me passa só seus dados. Você já conhecia lá, andava lá? Sim, exatamente. Então você é seu guia. Exatamente. Eu fui, digamos assim, convidado mais para ser o guia do que para fazer o concurso. Exatamente. Faz o concurso, você vai guiar. A ideia era o seguinte, para você não ficar aí à toa, então você vai e faz a prova também. E aí, beleza. Eu falei, não, beleza, então toma aí, tá meus dados e tal. E aí meu irmão fez a minha inscrição, conseguiu a isenção, e aí bora fazer essa prova. E aí, resumo da ópera, eram 4 de Ibatiba e eu fizemos a prova. Só eu passei na prova da os outros 4 não conseguiram, né? Mas aí tem uma pergunta aí que ficou no ar aí. E a menina? E a menina foi embora também, depois eu casei, né? Essa menina foi importante nesse aspecto da minha vida. Só na vergonha. Exatamente. Então você começou na PM do Espírito Santo. Exatamente. Aí nos idos de 2007, eu ingressei no curso de formação de soldado no bairro Santana, que fica em Cariacica. Então fiz 2007. Aqui de Lajinha tem, inclusive, um indivíduo que ele é policial no Espírito Santo da minha turma, que é o Edgar. Que mora aqui na região. Sim. Então, aí fiz esse concurso, passei, fui aprovado, e aí fui trabalhar na região do centro de Vitória. Então, trabalhei no centro de Vitória. Tranquilo. Lugar tranquilo. E aí, pelo fato de eu estar no centro de Vitória, acabou que eu fui observando as coisas, né? E aí me deu vontade de fazer direito. E eu tinha também uma experiência, quando estudava no Cefetes, que no segundo ano do ensino médio do Cefetes tinha muita parceria, então a gente conseguiu um estágio, eu fiz um estágio no Ministério Público Federal. E aí pelo menos quando eu via aqueles procuradores, os procuradores da República lá todos engravatados e exercendo aquela atividade de Ministério Público, de parquê mesmo, aquele negócio me encantou. E aí foi aquilo, na minha fase de adolescência, que me encantou e eu falei assim, isso aí que eu quero ser. E para isso eu precisava de fazer a faculdade de Direito. Não tinha o dinheiro para bancar a faculdade de Direito, então eu falei assim, vou dar um passinho no que eu tenho garantido, que era o concurso da polícia, e aí já tem uma remuneração. E aí eu consigo fazer a faculdade de Direito. Aí passei na Universidade Federal do Espírito Santo. Você era soldado ainda? Isso aí, soldado. Entrei em 2007 na Polícia Militar e eu sou da turma de Direito de 2009. Então entrei em 2009/1 na turma de Direito. E aí fiz todo o curso de Direito, conciliando as atividades laborais com as atividades do curso de Direito da universidade. E aí, assim que eu terminei o curso de Direito, eu resolvi voltar para Ibatiba, né? Que era uma cidade mais tranquila e tal, e eu já tinha a minha vida, digamos assim, já tinha feito o que eu queria fazer, que era... Soldado. Aí já era cabo. Aí já tinha sido promovido a cabo quando eu vi para Ibatiba. E aí, aqui em Ibatiba, eu trabalhei no 14º Batalhão, numa seção que chama SPAJM, que é a Seção de Polícia Judiciária e Administrativa Militar. É a parte que cuida dos processos e procedimentos disciplinares. Partes burocráticas internas. Então, são os processos mesmo dos militares, né? Judiciais dos militares. E aí, até pelo fato de eu ser bacharel em Direito. Né? E aí, quando eu entrei nesse SPAJM, me deu a vontade de tentar outros concursos públicos. A época era aquele final Dilma, início Temer, estava um período conturbado, digamos assim, da nossa política, principalmente federal, então não estava tendo muito concurso. Nessa segunda etapa da minha vida, eu já estava buscando mais ser delegado, alguma coisa na área de polícia civil, de polícia judiciária, até por influência da SPAJM que eu trabalhava. E aí, em virtude disso,
eu fiquei buscando ali aquele concurso na área de Polícia Civil, Polícia Judiciária. Só que não abria concurso. Estava num período conturbado. Mas o concurso do CFO de Minas Gerais, ele abre todo ano ali 120 vagas, mais ou menos, 100, 120 vagas. E aí, em 2016, eu me matriculei, e aí me inscrevi, né, no concurso, e aí é um negócio interessante que, não sei se vocês acreditam, mas é Deus no... Com certeza. Deus na nossa vida. Mas até agora, você falando isso aí, foi Deus guiando. Exatamente. Teve outra... Essa história do CFO foi assim. Eu saí do meu trabalho, estava lá no meu trabalho, aliás, fiz ali a minha inscrição. Isso, digamos assim, que acabaria, prazo para o pagamento era até sexta-feira. Na segunda-feira, eu fui lá, fiz a minha inscrição, fiz para testar. Eu não quero ser oficial da polícia, mas como eu estou estudando para delegado aqui, é uma forma de eu continuar estudando. As matérias são parecidas, né, e tal. E aí vou continuar. Segunda-feira fui lá, fiz minha inscrição, peguei aquela folhinha e engavetei. Lá na minha gaveta, lá na minha sala. Quando deu a sexta-feira, depois do expediente, eu lembrei, nossa, o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, o CFO. E agora? Não paguei. E aí eu tinha meio que um prazo até o banco fechar lá em Batiba, que era, salvo engano, 10 horas da noite. Nossa. E isso aí já estava deitado, já era umas 9 e pouca. Que isso, cara? Aí eu peguei, saí, deixei minha esposa, falei assim, eu vou lá pagar. Cheguei no banco, ali na pracinha de Batiba, tem um banco que é a Caixa Econômica Federal, que era o banco que eu tinha conta. Tinha conta no Banestes, que a gente recebia lá na Polícia do Espírito Santo pelo Banestes, e tinha uma conta na Caixa Econômica em virtude de um apartamento que eu tinha comprado lá em Vitória, nessa época que eu era policial lá em Vitória. Cheguei lá na Caixa Econômica para pagar, o boleto não era aceito na Caixa Econômica Federal. Isso, cara? Aí beleza. Peguei e falei assim, mas eram R$192, lembro até hoje, a taxa de inscrição. Saquei R$200 na Caixa Econômica, tava indo para casa. Isso aí já era 9h50, mais ou menos. Nossa. Eu lembro como se fosse hoje. O nome do cara, Ricardinho, ele era segurança, pode entrevistá-lo aqui que ele vai confirmar. Tava voltando para casa, passei em frente ao Banco Bradesco. Isso era 9h58. Rapaz, 2 minutos. 2 minutos, era 9h05, eu chego a arrepiar. Era 9h58, eu vi o Ricardinho indo sacar um dinheiro. Quanto que ele ia sacar? R$200. Jack Bauer. R$200. Aí eu falei com ele assim, não, Ricardinho, faz o seguinte, eu tô te dando aqui os R$200, você vai só pagar esse boleto aqui pra mim. E aí ele pagou esse boleto. Nossa. Era o boleto da minha aprovação. Pagou um churrasco pra ele depois, né? Não, eu acho que ele nem sabe dessa história, mas assim, se a gente contar, ele vai lembrar, né? Mas ele não sabe do quão isso foi importante na minha vida, né? Né, cara? E a outra experiência do CFO foi quando eu fui fazer a prova. E eu tenho um amigo, hoje ele é policial rodoviário federal, Ivan Afonso, ele mora em Piedade de Caratinga, fica ali a 20 quilômetros de Caratinga. E ele tem uma mãe que é muito de rezar, né, muito dedicada à religiosidade. E aí o Ivan, por ser meu amigo, ele era policial no Espírito Santo também, né, nessa época, me convidou para eu ficar em Piedade de Caratinga, quando eu fosse fazer a prova, para Ipatinga, era mais fácil. Sim. Em vez de eu ter que fazer o deslocamento de Ibatiba até Ipatinga, Piedade de Caratinga para Ipatinga era mais próximo. E aí fui dormir lá na casa dele. E aí acordei de manhã, normal, fiz a prova, voltei. Aí quando eu voltei, a mãe dele pegou na minha mão, desse jeito assim, Tchelle, parabéns, você passou na Polícia Militar. Olha só. Sem me perguntar se eu tinha ido bem, nada. Só falou isso, parabéns, meu filho, você passou na Polícia Militar. Aí eu olhei no olho dela e falei assim, muito obrigado. E eu passei mesmo. Depois disso, todas as outras etapas eu fiz numa tranquilidade. Foi naturalmente, né? Muito natural. E são várias etapas, né? Mas existe coisa na vida da gente que é chamado. Você tem o dom. Né? Você tem o dom.
Eu costumo dizer que não é qualquer pessoa que faz qualquer coisa, né? Não existe isso aí, né? Não é qualquer pessoa que faz qualquer coisa. Tanto é que, tanto dentro da corporação hoje, na Polícia Militar, na Polícia Civil, em vários outros âmbitos de grande importância aí, a gente vê as pessoas que são sérias e tem as que eles também que não... E o concurso da Polícia Militar, especificamente, ele é um concurso que tem mais etapas do que o normal, do que o natural. Porque além da capacidade cognitiva do indivíduo, exige também outras qualidades, outros atributos. Física, você tem que ter qualidade física, qualidade psicológica, você tem que ter qualidade social, né? Numa sociedade tão embaraçada igual está hoje, é difícil você ter bons relacionamentos interpessoais, e você tem que ter na polícia, tem que ter uma gama de atributos mesmo para desempenhar a função. E eu fiz isso com muita tranquilidade, todas as outras etapas, né? Que é a prova objetiva, a prova discursiva, prova oral, teste de aptidão física, teste social, teste psicológico, exames, né, diversos, né? E nesse período aí você fez o concurso, né? Aí você passou, Exatamente. Aí etapas, quando você passa pelas etapas, aí você vai fazer um curso. Chama Curso de Formação de Oficiais. Só existe 2 formas da gente ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais. Ou você entra como praça, que chama, ou você entra como cadete para virar oficial. Para você entrar como praça, você vai fazer o curso de formação de soldado. E aí praça é soldado, cabo, sargento. Aí você tem 3 sargentos, né, 3 espécies, primeiro, segundo, terceiro sargento, e subtenente. E você tem a carreira de oficial, que aí começa com segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Por que existe essa divisão, Richelle? Essa divisão vem lá do período feudal. Quando existiam os exércitos, né, militares, quando surgiu os exércitos militares, existia 2 grupos de pessoas. Os grupos das praças, que era aquele grupo que tinha força mesmo no combate ali, para trabalhar na força do combate, e você tinha o grupo daqueles, digamos, intelectuais, que eram responsáveis pela estratégia militar de guerra. Inclusive, a nossa farda guarda muito relação com isso. Por exemplo, se você olhar no braço de uma pessoa, de uma farda de um militar, e ver ali as divisas, aquelas divisas simbolizam que aquela pessoa é uma praça, porque ela está com a marca no braço, que é a força do indivíduo. Nós que já somos oficiais, a gente carrega uma estrela no ombro. O que é a estrela? A estrela, na época, era o que norteava, era o guia, era a referência para as pessoas. Entendeu? Inclusive, a própria divisa militar, depois se vocês foram olhar aí, ela é um V ao contrário. Sim. O V ao contrário, ela simboliza a masculinidade. Isso aí eu já vi. Exatamente. Normal porque o V convencional simboliza a feminilidade da cópula vaginal. O contrário seria a masculinidade. Porque os exércitos antigos, eles exigiam que praça fosse homem para se sustentar no fronte de batalha. Interessante isso. Não é isso. A própria continência também. Na verdade, o militarismo em si, ele é muito rico, historicamente e culturalmente. A continência em si é uma tradição antiga de que quando um cavaleiro medieval, né, ia guerrear com outro cavaleiro medieval, como uma forma de ética, ele tinha que olhar nos olhos do seu concorrente, do seu combatente. E ele tinha um elmo, e esse elmo tinha uma proteção pro olho. O que ele fazia? Levantava o elmo. Tô vendo levantar o elmo. Exatamente. Então, um dia que eu me peguei, por que do gesto? A continência em si é o ato que o cavaleiro medieval fazia para levantar o elmo, para ele poder olhar nos olhos daquela pessoa. Simboliza lealdade. E hoje na Polícia Militar, a continência, ela representa... A mesma coisa. A base da continência é a lealdade. Eu sempre tive, desde criança... O ato de fazer, de prestar a continência, é o ato de mostrar lealdade para com seus pares e para com o superior. É como se fosse um aperto de mão
Você vai apertar a mão de um inimigo? Eu desde menino... já fazia. eu desde menino eu via a polícia militar, eu passava na rua e fazia só um sinal, né? Esse sinal ele é muito mais rico do que a gente pode Aí eu tem história, eu perguntei um policial na época, um oficial aposentado, perguntei para ele quem poderia prestar continência para a polícia militar. Então, qualquer pessoa, desde que seja com a mão direita. Você nunca presta continência com a mão esquerda. Exatamente, isso aí. E aí a gente tem essa continência que carrega essa tradição até hoje. Tudo vem do período. Uma curiosidade também, você sabe por que na Europa a mão inglesa, os carros andam na contramão? Porque antigamente era um cavalo e a espada, a maioria das pessoas é destra, né? Então se viesse um inimigo, você tinha que pegar ele aqui. Então os cavaleiros andavam na esquerda. Aí depois apareceu as carruagens, né? Aí o cocheiro com chicote, mão direita. Se ele andasse na contramão, podia pegar alguém que estava vindo, o chicote. Exato. A própria continência também guarda isso. Tudo tem isso. A continência ela é com a mão direita exatamente para isso. Porque quando você demonstra lealdade, você não pode começar a guerrear antes. Você está usando a mão direita. Exatamente. Eu estou mostrando que eu estou sendo leal a você, te cumprimentando, e agora a gente começa a guerrear. Né? Bacana. É legal. Cultura incrivelmente também é cultura. Mas aí, terminando isso aí, né, fiz o curso de formação de oficiais, me formei, sou aspirante de 2018, Café Amparo, esse aí eu vou tomar toda hora. Eu vou querer água também. Eu esqueci da água hoje, cara. O erro foi meu. Não, tranquilo. Depois. E aí, quando a gente forma no curso de formação de oficiais, a gente passa no curso, né? A gente é considerado, o estudante é considerado cadete. Começa como cadete. Então, você é cadete CFA1, CFA2, CFA3. E aí, depois você passa para uma graduação intermediária, que a gente chama de praça especial, é o famoso aspirante, né? O do Tropa de Elite, né? Sim. É uma satisfação, aspira, né? É essa função, é aquela pessoa que está aspirando ao cargo de oficial. Então, quando ela passa dessa fase de 6 meses, no caso da Polícia Militar, é o aspirantado, ela ganha uma carta patente, que chama. Que é essa carta patente, é o documento que vai te possibilitar de ser oficial da Polícia Militar de Minas Gerais ou de qualquer outra instituição militar brasileira. Então você pega essa carta patente e vira segundo tenente. Eu formei, fui aspirantado, fiz o meu aspirantado no município de Aimorés, próximo, e aí lá em Aimorés fui comandante de pelotão, trabalhei também na agência de inteligência. Vocês sabem o que é a agência de inteligência, né? Trabalhei na agência de inteligência, mas por ser de Ibatiba, acabou que surgiu a oportunidade de vir para Lajinha, e aí eu vim para Lajinha em 2020, salvo engano. Então lá de Lajinha você tem... Vou fazer 5 anos, final do ano agora. Você falou agência de inteligência, mas para quem não sabe o que é agência de inteligência, é investigação, eu não sei. Eu acho porque a Polícia Militar tem investigação? É inteligência da polícia, né? A nível de estado, né, de unidade federativa, existem 2 polícias. Existe a Polícia Militar e existe a Polícia Civil. E o critério adotado pela nossa Constituição é um critério temporal. Ou seja, situações fáticas criminais que já aconteceram fica atributo da Polícia Militar. Da Polícia Civil, desculpa. Exatamente, que é a polícia investigativa, né? Tem até esse jargão, é a polícia investigativa. Situações fáticas de presente, de futuro, ou seja, está acontecendo determinado delito naquele momento, ou existe a possibilidade de acontecer, fica a cargo da Polícia Militar. A Polícia Militar ela é uma polícia ostensiva e que visa a preservação da ordem pública. Por isso que a Polícia Militar usa a farda e a Polícia Civil não. Porque se eu estiver usando uma farda, eu estou sendo identificado, eu estou mostrando ostensividade. Então, o entendimento, exatamente, o entendimento é, se tem um policial fardado, eventualmente um criminoso, ao avistar que existe segurança naquele local, ele vai ser desestimulado a cometer o delito. Então, Polícia Militar, ela é responsável pelo futuro e pelo presente. Só que o nosso presente e o nosso futuro está intimamente ligado ao nosso passado.
Então, por isso que existe a atividade de inteligência dentro da Polícia Militar. A atividade de inteligência visa levantar informação, levantar elementos informativos suficientes para subsidiar as decisões do nosso comandante nas operações, né, no que vai ser feito, na estratégia policial para se evitar o crime. Né? Um exemplo a gente pode dar aí, vamos supor que o Richelli, né, dar o exemplo do Richelli. Vão me matar de novo. Que ele pode ter um algoz, e aí esse algoz ali, ele tem um objetivo, né, ou visa ceifar aí a vida do Richelli. Sim. Só que aí ele conversa no boteco. E aí a gente tem uma atividade de inteligência que captou essa mensagem, vai passar essa mensagem para o comandante. Comandante, qual estratégia que eu vou tomar? Eu vou lá, vou pedir um mandado de busca e apreensão, solicitar, né, sugerir, vamos pegar um mandado de busca e apreensão e vamos lá na casa do algoz apreender a arma de fogo que ele disse que tinha para ceifar a vida do Richelli. Pronto. O serviço de inteligência foi efetivo à medida que um crime violento, qual seria? O homicídio, foi evitado graças à informação levantada pelo serviço de inteligência e a decisão do comandante de fazer essa intervenção. De outro modo, vamos supor que a Polícia Militar não tenha essa informação, o serviço de inteligência não tenha captado essa informação e esse algoz vai lá e ceifa a vida do Richelli. Automaticamente vai gerar uma investigação, ou seja, um fato criminoso aconteceu. Vai investigar o passado. E aí vai precisar ali da Polícia Civil, no caso o delegado, junto com a Maria Tereza e com a Joyce, né, que são os investigadores que vão aqui de Lajinha, para fazer a investigação desse crime, ou seja, colher os elementos informativos que vão incidir em materialidade, ou seja, de fato ele morreu, e a autoria, quem matou. Entendeu? Exatamente. Então essa é a diferença das duas instituições. Então quando se pergunta, Polícia Militar investiga? Não necessariamente. Mas Polícia Militar colhe elementos informativos? Sim. Sim. Isso é importante. É a área de inteligência. Isso é importante demais. O serviço policial sem informação não é nada. Não é nada. E a informação entra aquilo que a gente falou. O papel da sociedade. O papel da sociedade, faz parte da junto. Exatamente. Numa sociedade tão complexa como a nossa, é impossível de uma única instituição resolver todas as celeumas daquela comunidade sem uma informação sequer. Aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não é um prefeito que vai consertar uma cidade, não é um presidente que conserta o país. É todo mundo trabalhando junto, todas as instituições com a sociedade. E pegando o fio da meada aí da sociedade, vamos entrar num assunto aqui um pouco polêmico, eu acho que se tornou internacional, que é o nosso trânsito. Né? Vamos falar do nosso trânsito aqui, um pouquinho da educação do trânsito. Hoje está difícil, né? Hoje está complicado a gente andar aí nas nossas ruas. Aí a gente vem de novo, a gente bater mesmo nessa tecla da complexidade humana, e aí tem até a previsão legislativa também. E hoje o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele trabalha em 3 viés. O primeiro viés é o viés da infraestrutura, aí diz respeito lá na engenharia do Richelli. Sim. É o quê? É o Estado dar condições de malha viária para os deslocamentos viários. O segundo viés é o viés da educação. Por isso que a gente tem ali a Carteira Nacional de Habilitação. Curso para tirar uma carteira. Exatamente. De alguma forma você tem que estudar. Né? Você tem que ter uma avaliação física, ali para você ter ali a aptidão para exercer aquela atividade. E o terceiro viés é o viés da fiscalização. Então o que acontece? Quando você tem a falha de algum desses, né, principalmente os 2 primeiros, né, ausência de estrutura e ausência de educação de trânsito, é muito complicado. E é 100% responsabilidade da Polícia Militar hoje, essa fiscalização do trânsito? Aqui no município, sim. Aqui no município, sim, através de um convênio. Como que acontece? Nós temos lá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos diversas formas de infrações de trânsito, que a gente chama. Sim. E aí você tem infrações de trânsito ali, que são, digamos, de competência do Estado, infrações de trânsito que são competências do município. Então, por exemplo, se é um veículo que está com licenciamento atrasado, quem que recolhe o licenciamento? É o Estado. Sim. Então, a competência é
de fiscalização, o poder de polícia enquanto ente fiscalizador é do Estado. Agora, se você tem uma situação de estacionamento irregular, por exemplo, quem faz o planejamento daquela placa, daquele local, que faz o estudo para verificar, de fato não pode estacionar o veículo aqui porque atrapalha o fluxo de veículo, isso aí é do município. Então o município vai legislar, nem através de prefeito, através do corpo legislativo, vai fazer esse estudo e vai criar leis, leis orgânicas para fazer esse gerenciamento de trânsito municipal. E acontece que aí você tem diversos municípios que têm ali a sua guarda de trânsito. Então os guardas de trânsito seriam os responsáveis por fazer essa fiscalização de trânsito. E em municípios menores, como é o caso aqui de Lajinha, aí não existe essa guarda de trânsito, mas existe um convênio da Prefeitura Municipal com a Polícia Militar. E aí acaba que a Prefeitura Municipal delega esse poder de fiscalização até para as infrações de trânsito do município para a Polícia Militar. E aí acaba que a gente faz essa fiscalização também. Acontece que, igual a gente falou, a fiscalização por si só, ela não vai ser eficiente. A gente não vai conseguir o nosso objetivo. A gente precisa de ter os 3 fatores ali atuando. A gente precisa, lógico, da fiscalização. A gente precisa, sobretudo aqui em Lajinha, da cultura da educação do trânsito. Isso aí é o principal. E a gente precisa, lógico, de atender as demandas de infraestrutura. E aí, aqui não estamos falando de questões políticas de agora, nem nada, não. Isso aí é uma questão, histórica natural, gente. Vamos pensar que Lajinha tem 86 anos, Agora vai fazer 87 anos. Então, 2025 menos 86, lá da década de 40. Então, vamos lá. Na década de 40, quantos veículos existiam? Nossa. Não vamos. Dá pra contar na mão, entendeu? Exatamente. Nos anos 90 aí, hoje brincava na rua, conseguia brincar na rua, não tinha tanto. Mas a prefeitura não faz isso, não faz aquilo. Mas olha só, olha as condições geográficas aqui. A gente fica num lugar onde você tem a Pedra da Baleia de um lado, aí você tem o morro ali do bairro Honorato de outro, você tem ali atrás da padaria Elite a área de morro, atrás ali do hospital ali, um outro morro. Então, a gente está num grande vale, a gente está num panelão aqui. Então, não é fácil a gente trabalhar essa questão de engenharia no trânsito. A gente precisa de um estudo muito bem feito. E mesmo assim, mesmo esse estudo bem feito, nós não vamos conseguir resolver 100% do trânsito. Até uma cogitação aí de trazer esses meninos da Agmirim, da Guarda Mirim, para estar ajudando a atuar no trânsito. E aí, estendendo a gente aqui esse assunto do trânsito, a Polícia Militar tem até viralizado alguns vídeos de Juiz de Fora, de Muriaé, de alguns policiais, mostrando-se a eficiência do trabalho da Polícia Militar em torno da prática do grau. E aqui na nossa região, assim como essa região do Espírito Santo, que é divisa aqui, isso tem acontecido também com grande frequência. Fala para nós aí o trabalho da Polícia Militar em combate a um crime, Sim. Explica para nós aí. O que acontece? A prática do grau em via pública convencional pode sim configurar o crime. Não estou falando que toda atividade de grau ela é crime. Sim. Mas a prática reiterada, indeterminada, em via pública convencionalmente pode configurar sim um crime de trânsito. Nós estamos trazendo o nosso trabalho, igual sábado mesmo foram apreendidas 3 motocicletas em prática de grau. Não estou falando que nós da Polícia Militar somos contra o grau e que a gente vai pegar essa galera do grau. Não. A gente só entende que a prática abusiva do grau em via pública pode configurar o delito, e pior do que isso, não estou pensando só no delito, estou pensando na integridade física das outras pessoas que precisam da via também. Então a gente vai fazer essa intervenção mais enérgica para esse tipo de situação. O nosso entendimento eu gosto de realizar uma manobra, então eu vou procurar um local específico, uma segurança específica, com as condições específicas para eu exercer. Eu vejo muita gente, tem até deputado que vai por essa linha de que a atividade do grau é considerada um esporte. Bacana. Sim, esse é um entendimento bacana. Mas como um esporte,
eu preciso de ter um local específico. Assim como o tiro esportivo, né? Exatamente. Você tiro no meio da rua. Exatamente. Então, se eu tenho que jogar o futebol, eu tenho campo. Exatamente. Se eu pratico a Fórmula 1, eu tenho um autódromo. Se eu pratico motocross, você vai ter a pista, você vai ter as trilhas de motocross. Eu coloquei para enfeitar aqui um airsoft, tá, gente? Isso aqui é um airsoft, fica tranquilo. Então, se eu quero fazer essas atividades de manobra, eu vou exercê-lo com condições de segurança. Exato. Eu lembro que quando com certeza, a gente vivenciou isso, tinha um programa da Eliana, quando a gente era criança, e quase que diariamente se apresentava um grupo que chamava Força e Ação. Já vieram aqui na Lajinha. Vieram aqui em Lajinha. Agora. Então, aquela prática ali, você vê que tem condições de segurança, vieram aqui em Lajinha, você tem ali os gradis, todo separando o público da atividade. Nós vamos marcar o Força e Ação nesse vídeo aqui. As próprias motos são preparadas. Exatamente. Equipamento de proteção. Os condutores daquelas motocicletas ali, eles têm a expertise para fazer aquela situação. Então, antes de mais nada, a gente tem que passar para o nosso público, é isso. Não é que a gente é contra o motociclista que gosta de fazer determinadas manobras. O negócio é que você tem que ter educação e respeito com os outros. Exatamente. Tem sua hora e seu lugar. Exatamente. Inclusive, tá até um vídeo rodando aí numa página do Instagram que eu não vou divulgar aqui, que a Polícia Militar, acho que do Espírito Santo, foi aí uma perseguição, acho que o camarada evadindo a polícia, entrou num evento de grau em local particular. Era um terreirão de café. O pessoal estava ali numa festa, né, praticando grau e tarará, e a polícia militar entrou em perseguição, né, entrou ali. E aí não é questão que a polícia invadiu o local, e, né, o cara que fugiu para lá, ela estava aqui em Lajinha já aconteceu outras vezes, se acontecer, a orientação é vamos entrar sim. Existe um ditado militar que fala que quem poupa lobo sacrifica ovelha. Não é assim? Então nós da Polícia Militar não vamos deixar de trabalhar para o cidadão de bem. Certamente. Entendeu? Ainda que tenhamos que tomar decisões mais enérgicas com relação ao lobo, entre aspas, nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer pensando no cidadão de bem? Porque o cidadão de bem já está cansado, gente. Você que paga imposto, cara. Você que paga imposto, a gente já tá cansado. Né? Às vezes a gente que tá a gente tem que colocar grade em casa. Tem até uma música do Rapa, né? As grades de condomínio não são para trazer proteção. Exatamente. Assim, então, a gente tem que fazer esse tipo de intervenção. Vamos continuar fazendo nossas intervenções, né? Sábado nós fizemos uma. E agora nós vamos, inclusive, diversificar a nossa forma de trabalhar com relação a esses indivíduos de grau, agindo com, digamos assim, com mais inteligência, no sentido de por que é importante a gente agir? Porque é uma modalidade que é difícil para nós conseguirmos combater sem colocar em risco a integridade física de terceiros ou até da própria guarnição policial. Uma observação. Você imagina, você tem um grupo, só para concluir, você imagina, você tem um grupo ali que está fazendo a prática de grau aqui, frente à nossa rua aqui no bairro Santa Terezinha aqui. Aí chega uma viatura. Lembra que a gente falou que a polícia militar é ostensiva? Sim. Então a nossa viatura ela é caracterizada, tem essa logo, tudinho, nós andamos fardados. O cara lá de longe vê. A gente tem a gente está vivendo uma época da informação rápida, né? Sim. Então ali o cara vê a viatura chegando, já manda no WhatsApp, já tá no grupo da galera do grau, já tá todo mundo sabendo. Aí todo mundo foge com uma motocicleta, enquanto o militar tá com uma viatura. Então a partir do momento que esse veículo começa a perseguir um cidadão de motocicleta, ainda que ele consiga lograr êxito e prender esse indivíduo, de certa forma, ele se colocou em risco também, colocou em risco em terceiros. Então a gente tem que trabalhar isso de maneira mais eficaz, digamos assim. Então o que a gente vai fazer, a gente está buscando, já tem isso a nível de batalhão, que a gente vai implantar aqui também, traçando novas modalidades para a gente conseguir
eficiência nessa fiscalização, sem exposição de risco ao cidadão de bem e à guarnição policial. Sim. Como que a gente faz isso? Através de serviço de inteligência. Filmou o cara ali fazendo a prática do grau, tá filmadinho ali, vamos lá no juiz, preciso de um mandado de busca e apreensão para essa motocicleta, porque ela cometeu esse crime de trânsito. Tem a prova, né? A viatura do Espírito Santo, acho que tem uma câmera de autocaptação, de imagem. Parece que foi algo do tipo assim, que eu ouvi alguém comentando. Uma câmera que ela fica mais no trânsito, não é isso? Eu não tenho esse conhecimento. Eu ouvi, se alguém souber, comenta embaixo. Algumas polícias estão usando câmera, fica em cima da viatura. Eu tenho conhecimento da polícia do Chile. Eu fiz um intercâmbio no Chile, a gente conheceu os carabineiros, né? A polícia militar lá são os carabineiros do Chile lá. E lá existem alguns veículos que você tem em cima do retrovisor câmeras para frente, para trás. Isso hoje em dia é fácil. Nos Estados Unidos você sempre viu os filmes, né, cara? E aí o objetivo dessas câmeras, elas são câmeras que têm aquela tecnologia LCP, né? Sim. Que é uma tecnologia que faz a captação das imagens e ela tem a capacidade de converter aquela imagem em caractere. Então, a partir do momento que ela filma ali determinada placa, ela já transforma aquela imagem nas letras e aí já joga para o sistema do veículo ali se aquele veículo tem alguma restrição, se é roubado e tal. Os radares, hoje isso aí. E aí a própria viatura do indivíduo, do militar lá do Chile, lá, ela já vai ficar vermelha. Já fica vermelho, esse veículo que está aí na sua frente, que você está rodando aí, é um veículo. Isso, em breve a gente vai cobrar aqui os nossos vereadores, né, e o prefeito também que vier aqui. O olho vivo que vai dar uma ajuda. Com relação a esse olho vivo, a gente tem até um andamento. Porque são vários projetos que tem, não é um projeto muito simples. Sim. O que foi feito? A prefeitura, ela conseguiu já adquirir as câmeras. Sim. Essas câmeras, elas saíram cerca de R$ 2.700 cada uma, câmera muito barata. E tem essa tecnologia. Sim. Não é uma câmera convencional igual da sua casa, não. Essa câmera com essa tecnologia. E ela é 360. Que ela vai... Essa não. Essa que a gente preferiu colocar dessa específica para a gente não perder nenhuma informação. Então, ao invés da gente ter essa câmera 360, que ela vai filmar ali nos 360 graus, mas enquanto ela está observando você, ela não me observa aqui, se ela estiver nesse ponto. Entendi. Entendeu? O que a gente preferiu fazer? Por questões de preço, a gente preferiu ter um ponto, e ao invés da gente comprar uma de 360, a gente compra 4 normais. Entendi. Que aí a gente consegue ter a mesma eficácia, a mesma efetividade dos 360. Uma qualidade melhor. Na verdade, não com a qualidade melhor, mas de forma simultânea. Que eu não perco. Porque a gente tem um risco dessa speed dummy, que chama essa câmera. Que é um risco muito grande, e aí a gente tem que evitar, que é de acontecer um incidente criminal, o povo não tem essa noção, de acontecer um incidente criminal aqui, embaixo da câmera, e a câmera não captura. E aí como que eu vou justificar? Entendeu? Então é melhor a gente fazer nesse padrão das câmeras fixas. Então, e essas câmeras são baratas, né? Assim, pela qualidade, pelo que elas vão ofertar, elas são baratas. Só que aí a prefeitura comprou essas câmeras, mas aí a gente tem um segundo ponto, que é como vamos transmitir as informações? A quem serão destinadas essas informações? Então, a gente tem esse projeto a nível de batalhão, que funciona da seguinte forma. Hoje, já temos ali em Manhuaçu, na sede do batalhão, uma central, onde você tem ali várias TVs, e aí já tem as câmeras de Manhuaçu, que consegue juntar essas informações. Agora nós vamos juntar as câmeras de Lajinha, que vão surgir, de Mutum, de toda a região em volta de Manhuaçu, e nós vamos juntar a esse projeto que já existe nessa central de Manhuaçu. Porque se eu fizer um projeto independente em Lajinha, eu vou perder no mínimo 4 policiais. Eu vou precisar de ter 4 policiais ali em escala para ficar olhando câmera. Entendeu? Agora, mandando direto para Manhuaçu, o militar já está vendo as de Manhuaçu, já vai ver as nossas também, já vai transmitir essas informações para a gente. Lembrando que essas câmeras, elas também têm a tecnologia LCP, que é aquela tecnologia que vai fazer, a mesma da polícia chilena, que vai fazer a conversão da imagem em caractere
vai passar essa informação para nós. E aí o que acontece? Nós tivemos dificuldade, não é só Lajinha, tá, gente? Vários municípios tiveram dificuldade para fazer a licitação desse serviço operacional de instalação, de arrumar tem poste. Tem que ser credenciado. Exato. Aí você tem que ter poste, tem que ter fibra ótica, você tem que ter um software de conversão. É mais ou menos igual eu faço um documento no LibreOffice, fiz ali um documento bacaninho, uma carta bacana, e te mando esse documento. Só que você não tem o LibreOffice na sua casa. Você tem o Microsoft Word. Então, quando você vai abrir ali aquele texto que eu fiz, ele está todo desconfigurado, não tem assim? Outro, exatamente. É mais ou menos dessa forma. Aí eu vou, implanto meu software aqui, né, de transmissão dessas imagens, de fazer essa conversão da imagem em caractere. E aí, quando eu vou enviar para o software que vai receber lá em Manhuaçu, vai chegar a informação toda desconfigurada. Ou seja, falar na mesma língua. Exatamente. E aí não vai resolver. Então a gente tem que falar, você usou a expressão muito boa, Richelle, falar a mesma língua. Então, para a gente falar a mesma língua, o que aconteceu? Uma solução inteligente que foi tomada pelos municípios da região. Juntaram todos os municípios que são conveniados ao Cisca-Paraó, e aí o Cisca-Paraó fez a licitação, né? E aí com a licitação do Cisca-Paraó, todos os municípios que estão juntos, né, que compõem o Cisca-Paraó, vão ter o direito de fazer a aquisição desse serviço. Então a gente já tem fase final, a gente está em fase final da licitação do Cisca-Paraó, e aí os municípios que quiserem as câmeras, eles vão apenas aderir a essa licitação que já existe do Cisca-Paraó, e aí a gente vai conseguir fazer essa ligação com o sistema já existente. Facilitou muito para a cidade que ainda não tem, né? Exato. Então, só para finalizar esse assunto do trânsito, só aquela observação que eu ia fazer, o grau, eu até admiro, eu sempre gostei de esporte radical, de skate, carrinho de rolimã, pular rampa de bicicleta. O que eu não entendo é escapamento aberto. O que esse povo tem com barulho alto, gente? Porque eu acho que eu tô ficando velho, pelo amor de Deus. E aí você tem dois crimes no escapamento, né? Você tem duas possibilidades. Mas peraí, Tenente. Me ajuda aqui. Meu escapamento tem nota fiscal. É da minha moto. E o que aí? acontece? Tem essa justificativa. Você pode vender. Não, pode errado. Mas eu não entendo. Você tem a possibilidade de crime de trânsito, né? Ali. Descaracterizações dele. E você tem também a contravenção penal da perturbação do sossego alheio. Então, ainda que você tenha um escapamento original, mas eventualmente, se ele estiver fazendo um barulho excessivo, o cara está acelerando ali excessivamente, gera a possibilidade da contravenção penal. Qual que é o problema? Na verdade, não é nenhum problema, né? Qual que é o que a gente precisa para efetivamente ir lá e fazer a intervenção diante de um cenário de perturbação do sossego alheio? É que você precisa de uma vítima. Exato. Tá tendo a perturbação. Beleza. Quem é o perturbado? Entendeu? Então a gente precisa. E a maioria da comunidade, ela acaba que tipo assim, não, tá tendo a perturbação, eu vou ligar pra polícia, mas eu preciso que você apareça. Porque você é a vítima. Aí não, mas eu não quero, porque às vezes aí. Falta de informação. Isso, às vezes ele é vizinho, né? Não quer polemizar com os vizinhos. Quer fazer só a denúncia anônima, mas você tem que... Exatamente. Se você foi vítima, vítima, você tem que se apresentar. Exatamente. Nesse tipo de situação específica, você precisa de uma vítima. Olha aí, galera. A não ser que você esteja passando que a viatura faça um ato em flagrante, não vai ter condição de atuar. Exatamente. Aí existe a possibilidade também de bom senso. A Polícia Militar trabalha muito com bom senso também, né? Às vezes você chega lá, eu não sou vítima, eu não quero me apresentar. Mas isso não impossibilita da viatura fazer uma ronda ali naquele local e se eventualmente percebeu que o volume está um pouquinho exagerado, às vezes não perturbou o policial, mas tá ali, vai lá, faz uma ação preventiva ali, pede para diminuir, né? Sim. E aí a gente tem que usar o bom senso também, a educação, contar com a comunicação. O negócio é a educação. Mas se for de bom senso aí é interessante também, porque a gente vê a polícia militar como uma polícia ostensiva. Ok. Mas e a polícia amiga? Está presente no meio dos meninos, em frente à escola. A gente vê bastante isso aí. Sim. Né?
Fala um pouquinho desse trabalho com a gente. Então, a Polícia Militar... O comportamento da Polícia Militar. Sim, a Polícia Militar ela tem esse viés, sim, de uma polícia mais parceira, mais próxima da sociedade, e isso vai totalmente ao encontro da função constitucional da polícia. Sim. Pensa comigo, eu preciso ser uma polícia importante para o presente e para o futuro. E eu preciso de informação. Onde eu consigo essa informação? No seio social. Se eu vou conseguir essa informação no seio social, eu não posso me afastar da sociedade. Eu tenho que me aproximar da sociedade. E às vezes, assim, aqui você vê essa dificuldade, talvez, das pessoas em estar convidando a Polícia Militar para estar participando de uma reunião de bairro, de um conselho de escola. Não, aqui eu não vejo esse problema, não. Né? Que a gente é bem próximo. Aqui é a polícia bem presente. Aqui é uma relação tranquila. Lajinha tem uma peculiaridade boa, pequena, interessante, que nós temos vários militares que são nascidos e criados aqui em Lajinha. E isso é muito bom, porque isso nos traz, primeiro, para o policial, aquela sensação de pertencimento, tá naquela região. Sim. Então ele quer fazer o melhor, tá em casa. E segundo, é que ele tem uma comunidade que de fato é amigo do cara. Sim. Amigo de infância. Tem um cara lá, eu conheço, muito. Dá um exemplo aqui, conheço o Cabo Leonardo desde quando ele nasceu. Joga bola. Joga bola. Exatamente, joga bola comigo e tal. Então, quando você tem esse vínculo social, automaticamente é melhor o nosso serviço, porque você vai ter mais informação. E aí você tem diversos projetos dentro da Polícia Militar, ProERD é um, por exemplo, que busca essa interação com a comunidade, com o objetivo de estar mais próximo e com propósito também de trabalhar na educação. Porque a Polícia Militar ela entende, eu também entendo, que a educação ela é a base para a mudança cultural. Exatamente, eu acho até interessante, no mês da conscientização do trânsito, no mês de julho, né, a Polícia Militar fez um trabalho, que eu acho que todo ano faz, trabalho conjunto com as escolas. Sim, distribuindo os panfletos ali. Aquele negócio, né? Educação, né? A gente tenta fazendo a campanha do trânsito. Sim, aí você tem, né? Você tem o Outubro Rosa, tem Novembro Azul, tem Semana Amarelo, Maio Amarelo, conscientização ao suicídio, trânsito. Agora tem o dia aí do autista, enfim. Exatamente. Então, acho muito bacana esse trabalho social. Você tem essas datas, né? Essas datas específicas, e a gente tem também o cotidiano nosso, que são palestras em escolas, que a gente trabalha. Isso, inclusive, faz parte do nosso convênio com a prefeitura, por exemplo. Sim. Dentre as atividades que a polícia faz de contrapartida pelo que a prefeitura nos oferta, nós temos também ali palestras em escolas municipais, né, com viés aí de promover ali uma educação voltada para diminuição de incidentes criminais. Legal. E eu acho que, para finalizar, ou seja, a gente eu queria que você explicasse de novo, que eu acho que não pegou. A questão que a gente estava conversando, você falou que eu achei muito interessante, que todo mundo acha que para resolver a criminalidade é aprender. Tem que prender. Exatamente. E você está explicando que às vezes não é só prender, às vezes não é a prisão que é a solução. Sim. Vamos começar lá do início de novo, né? Vamos lá. Tivemos falhas técnicas. Exato. Então, para isso, vou tomar mais café. Isso. Eu comecei falando, né, que nós temos uma partícula mínima, que é o átomo, né? E aí, dentro do átomo, nós temos os elétrons, os nêutrons e os prótons. Para a formação de uma única célula, nós precisamos de 100 trilhões, tá, gente? 100 trilhões de átomos. Para a formação celular humana, nós precisamos de 37 trilhões de células. Então, o seu corpo, Cid, você tem 37 trilhões de células. Só aqui dentro da sua cabeça, meu irmão, tem 87 milhões de neurônios. Estão ali, ó, promovendo impulsos elétricos ali para garantir a sua capacidade motora e sua capacidade cognitiva. Aí vamos lá, olha a complexidade. 100 trilhões de átomos, 86 trilhões de células, 87, exatamente. Isso para um único indivíduo.
Aí você imagina aí no Brasil que você tem deve estar uns 250 milhões de habitantes. Mais ou menos. Então, olha a complexidade. Então não adianta a gente encarar problemas complexos, de origem complexa, como é o ser humano, de forma rasa. Exatamente. Problemas complexos são enfrentados de formas complexas, as soluções são complexas. E o problema de criminalidade, a criminalidade já fala, Durkheim ele fala que o crime ele é um fato social patológico. O que quer dizer isso? Ele é um fato que sempre vai acontecer na sociedade. Não era para acontecer, é um fato ruim. Não existe extinguir. É um fato que traz dano à sociedade, por isso que ele é patológico. Mas é um fato social que sempre vai existir. É um ser humano. Tem vacina, mas não tem a cura. Exatamente. E por ter esse fato social, ou seja, proveniente de uma sociedade extremamente complexa, o crime não menos complexo do que o ser humano. Então não adianta a gente entender, a gente estava até comentando, né, de entender que para resolver o crime basta aprender. É muito mais importante que isso. Você precisa de ter uma estrutura que consiga reeducar esse indivíduo para que esse indivíduo não cometa. O próprio Jesus Cristo, né, não cometa mais delito. O próprio Jesus Cristo tem uma passagem bíblica que chega uma mulher adúltera, né? Não sei se vocês se recordam dessa passagem. Tem uma mulher adúltera e aí Jesus Cristo estava conversando com os discípulos e aí chega membros do exército romano lá e pergunta: Jesus Cristo, essa mulher aqui, ela é uma adúltera, ela traiu o marido. E aqui a gente tem a regra que atire a primeira pedra. Fica apedrejado. Aí Jesus Cristo estava lá escrevendo, né, no chão. Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, dos mais velhos para os mais novos, né, eles vão saindo. Na hora que Jesus Cristo fica com a mulher sozinha com a mulher adúltera. Ele fala assim: eles te condenaram? Não. Então eu também, quem sou eu para te condenar? Eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Tente melhorar. Né? Então, Jesus Cristo, ele foi, para quem não acredita na divindade de Jesus Cristo, mesmo os ateus que não acreditam na divindade, não são adeptos do cristianismo, uma coisa é isso aí, todos têm que reconhecer. Ainda que ele não seja considerado uma divindade, não podemos menosprezar a capacidade cognitiva de Jesus Cristo. Inteligentíssimo ele é. Porque aí, essa é a base filosófica para nós. Porque o que acontece? O objetivo nosso da polícia, da segurança pública, às vezes não é prender o indivíduo, é fazer com que ele não cometa mais desvio. Exatamente. Entendeu? Então vai e não peques mais. É corrigir. O problema é a gente conseguir. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Entendeu? É educação. Exatamente. Eu achei interessante o que você falou. Às vezes você prende um traficante, só que abaixo do traficante você tem um pequeno exército, né? Exato. Às vezes tem 4, 5 abaixo dele, que se você tirar um, você gerou 4, 5. Exatamente. Aí a gente vai falar da complexidade do criminal também. Aí vamos citar um exemplo de um indivíduo que é traficante, conhecido ali em determinada favela, em determinada localidade. Que esse traficante, a função dele é vender drogas. Tá, vende drogas. E aí chega no período da Páscoa, ele vai ali, compra dezenas de ovos de Páscoa e dá para as crianças. Chega no Natal, dá os presentes para as crianças. Ou seja, a consciência dele está limpa em relação àquelas crianças, trabalho social. Isso, aquelas crianças que não veem a presença do Estado enquanto saúde, Estado enquanto educação. Às vezes tem a presença de um pai, isso, a única figura do Estado que eles veem é da polícia, que chega lá para abordar as pessoas lá. Entendeu? Mas veem esse traficante ali, que dá o chocolate para ele, que anda num bom veículo, tem uma boa casa, que é referência naquele grupo, naquela comunidade. O que ele passa a fazer? Ele passa a ter esse traficante como referência. Ele passa a querer ser aquele indivíduo. Ele passa a ter identidade por aquela posição, por aquela pessoa. E aí chega a polícia militar, faz uma intervenção e prende aquele determinado indivíduo. Sim. Ora,
aquelas crianças que já se tornaram adolescentes, que já se tornaram jovens, veem aquilo ali como uma oportunidade. Tá. Porque o espaço que era daquele fulano referência, agora está vago. Então ele vai querer ser aquela pessoa, querer atuar no tráfico de drogas. Só que tem um coleguinha também que quer. E aí você começa a ter esses conflitos. Então, em virtude de uma única prisão, a gente trouxe problemas muito mais sérios para determinada comunidade. Então a gente falou isso num contexto de que polícia militar não trabalha sozinho para resolver problemas de criminalidade. O problema de criminalidade ele é muito mais complexo do que... Mas você falou dessa complexidade do ser humano, eu lembrei aqui de um pensamento aqui, um raciocínio que eu tive. Olha que interessante, eu estava vendo essa semana agora, parece que na região de Manhuaçu, um jovem achou um celular na rua, né? E ele acionou a polícia militar, ele é semi-analfabeto, acionou a polícia militar e quis devolver o celular para a pessoa que perdeu. Uma mulher veio e o oficial que estava ali à frente da ocorrência, ele contactou a pessoa e tal, através do próprio celular, e foi fazer a devolução. E aí ele se deparou com o fato de que o próprio jovem que estava entregando o telefone, ele não tinha um telefone, nunca teve um aparelho celular. E aí eles ficaram admirados com aquela situação e tal, e aí a própria pessoa que pegou o telefone novamente, grata ali, porque tinha conta de banco, tinha as documentações todas. Hoje a gente carrega tudo no celular, né? E aí juntou lá com a associação comercial e presenteou o rapaz. E aí foi pra mídia. Tal. Tá errado? Não tá errado. O que eu quero dizer é o seguinte, eu lembrei de um ensinamento que minha mãe me fez. Ela fazia o seguinte, quando eu achava alguma coisa que não era minha, eu tinha o dever de entregar. Isso é verdade. Aí eu entregava e falava assim, e aí a pessoa que recebia aquilo de volta, ela tinha aquele desejo de gratificação. E aí minha mãe falava assim, não aceita. Que você não fez mais que a sua obrigação. Não é obrigação. Coisa que mãe faz fato, mas faz parte de fato a apropriação, né? De fato, a apropriação de coisa achada configura infração penal. Sim, mas assim, rapaz, o que era para ser natural, eu ser uma pessoa, oi, Shelly, você perdeu a caneta, cara, tô te devolvendo. Assim, obrigado, perdeu a caneta. Não, nossa, tem que tirar foto. Hoje, a bondade no coração das pessoas... É uma coisa rara. É rara, cara. Olha, ele devolveu o celular. Sabe, é um negócio... Então a gente vê aonde que está a maldade do ser humano. Você falou da complexidade, eu lembrei desse ensinamento da minha mãe. Ela não gostava que nós aceitássemos essas gratificações. Né? E a gente está vivendo uma época também, um período até em virtude da tecnologia, né, do avanço da tecnologia, da necessidade de autoafirmação. As pessoas, elas não... aprovação, exatamente. Né? As pessoas, elas não estão preocupadas mais em fazer o bem. Elas estão preocupadas, às vezes, em fazer o bem e mostrar para todo mundo que elas fizeram bem com o objetivo de... Se entrega uma cesta básica hoje, vai lá, tem que tirar a foto. Exatamente, de se sei lá, promover, né? Então a gente tem que trabalhar isso. Antigamente não tinha tanto isso, né? Por exemplo, com as redes sociais, a sociedade muda, né? Exatamente. Então a gente tem esse problema, sim, de fato, de ser complexo mesmo a nossa sociedade. E agora, com o avanço de tecnologia e a dificuldade de manipulação, porque as pessoas simplificam, querem simplificar demais e acabam trazendo mais problema. Então a gente tem que cuidar bastante também dessa parte da tecnologia. Que tem ônus e bônus, né? Facilita para um lado, mas tem o outro lado. Exatamente. E a gente tem que frisar também, né? Essa semana, conversando até lá no clube, com o pessoal, o cara falando que dessa aceleração do tempo que nós tivemos, né? Nós fizemos a aceleração do tempo. Nós aceleramos aí mais ou menos umas 3 décadas com a tecnologia hoje com o celular na mão. Se a gente lembrar aí, eu estava lembrando meu primeiro celular novo que eu comprei, foi em 2006. Ele só fazia ligação e tinha o joguinho da cobrinha. Olha, tinha um azulzinho da Nokia. Eu tinha um T190, já tive um 1100, famoso, indestrutível. E hoje você tem toda a sabedoria do mundo. Tudo, cara. A nossa documentação, a nossa vida está dentro de um aparelho. E assim, você vai na padaria, você vai de carro. E agora está entrando a era dos elétricos, né?
e que é até uma coisa que eu quero perguntar. Como é que fica esse veículo elétrico? Como é que ele é visto pela legislação hoje? Normalmente, igual um veículo a combustão convencional. E essas motos, bicicletas elétricas... O que faz a diferenciação, de motocicleta para motoneta para ciclomotor não tem relação nenhuma com a energia que ele gera, né? Tem relação com a capacidade de cilindrada e, no caso da motoneta, é o posicionamento. Então, motocicleta para motoneta é o seguinte: você está sentado, você pilota sentado, uma bizinha, motoneta. Você está montado, motocicleta. Você monta. Okay? Com relação a ciclomotor, diz respeito exatamente, a capacidade ali de cilindradas daquele motor. Entendeu? Então, abaixo de 49, por isso que eles falam cinquentinha, mas quando você vê lá aquela chineira antiga, tá lá só 49. Porque se for 50 cilindradas, já é considerado. E ela é homologada. Exatamente. Exatamente. Mas não existe. E aí você tem as bicicletas aí que as pessoas compram motores na Shopee, entendeu? Então aí você tem também essas motocicletas. Esses motores, geralmente, aí tá em torno de 25 cilindradas e tal. E aí quem que pode conduzir um veículo desse? Menor de idade, então, maior de idade? Como que funciona? Habilitado? Motocicletas e essas motonetas, você tem que ter a carteira nacional normal, de habilitação. E algumas a ACC, né? Isso aí. E aí o que acontece? Essas ciclomotores, que agora exige-se essa ACC, autorização para conduzir ciclomotores. ACC significa isso. A ACC, lembra que a gente falou da educação no trânsito, que tem que ter educação? E aí uma das formas é através do estudo que você consegue na CNH. A ACC é um intermediário entre o NADA e o CNH. Entendeu? Então ele está voltado só para esses ciclomotores. Só que acontece que devido aí até as questões práticas mesmo do cotidiano, quase nunca a pessoa vai querer tirar uma ACC. Ela prefere tirar, ela prefere conseguir ali uma CNH, entendeu? Então, pelo fato até de meio que ficar em desuso, vários estados, elas nem emitem essa ACC. Entendi. E aí vem a discussão, ora, se o estado não emite essa ACC, então eu posso conduzir sem, ou eu tenho que conduzir com a Carteira Nacional de Habilitação. Aí vem essa celeuma. Eu entendo que precisa sim, para esses ciclomotores, da Carteira Nacional de Habilitação. Mas entra muito aí o bom senso. Mas entra muito o bom senso, exatamente. Agora, ciclomotor não. Essas bicicletas elétricas aí não. Aí é considerado uma bicicleta, né? Mas aí quem pode pilotar tem que ser acima de 18 anos, tem que ter CC. Então, menor de idade. Sim, para ciclomotores, sim. Exatamente. E os elétricos aí tem a normativa deles aí, né? Sim. Pode ser conduzido por menores? Essas elétricas, tecnicamente, a gente tem que olhar a questão das cilindradas, né? Não, mas aí entra a questão, eu falo pela questão de ordem no trânsito, vamos falar assim, para ficar claro. Porque tem a placa de pare, você tá indo ali, eu tô indo ali com o meu carro, eu trabalho de carro. Aí vem uma criança de 10, 12 anos, me entra numa esquina onde ele deveria parar e enfia na frente de um carro. Porque eu particularmente acho indevido o uso de um veículo que alcança 40, 35 km por hora, né, que é a normativa, na mão de alguém que não conhece de lei de trânsito. Sim, é verdade. Aí entra a educação. Mas aí não é cobrado, né? Não tem cobrado isso, principalmente porque você tem uma diversidade hoje em dia, com uma tecnologia de novo, você tem uma diversidade muito grande, né? Você tem várias espécies de bicicleta, tem um patinete elétrico. Eu ia falar isso. Vocês lembram do Walk Machine que tinha? Não, mas você vai na praia hoje, a gente esteve em Vila Velha, finalzinho do ano passado agora, em novembro, ficou curioso, porque agora, aonde você vai, tem um patinete no meio da calçada, sem ninguém vigiando. E ele está conectado na tomada no chão lá, e aí você chega com o aplicativo, você paga, e você sai com ele. Aí vamos supor ali, você paga 1 hora. Daqui 1 hora você está 5 km longe daquele lugar que você pegou ele. Você pode largar no mesmo lugar. No mesmo local você larga ele, põe no pezinho na calçada, no cantinho.
outra pessoa que quiser utilizar, pega o aplicativo, coloca ali e sai nele de novo. Entendeu? Quando ele acaba a bateria, ele é acionado na central, o funcionário vem, pega ele, leva numa base de apoio para carregar. Enfim, achamos interessante isso, porque a locomoção hoje é muito fácil. Mas enfim, tudo se resume na educação. Exatamente. Mas lá tem resolveria muita coisa. Exatamente. Beleza, mas é uma coisa assim, já acho que é Pô, importante, cara, tudo é trânsito, segurança. Tem muita coisa pra falar. Eu queria falar sobre isso. A gente fica aqui, Queria falar. mas a gente deixa pra outra hora, né? Porque senão a gente tem o... Só A fazer gente vai pegar folga do tenente hoje todo aqui pro podcast. Exatamente. É só fazer o convite, a gente retorna, a gente fala especificamente sobre armas. Isso, e a gente quer deixar aqui em aberto essa área do podcast que a gente tem aqui, o estúdio, e a Polícia Militar, né? A pessoa... Alguma campanha, né? Alguma campanha, precisar fazer algum pronunciamento ou gravação, tá? A gente vai deixar aqui à disposição de vocês aí para utilização. E a gente quer deixar o microfone aberto, pra você deixar aí um recado para quem estiver assistindo a gente. Principalmente como é que a sociedade pode trabalhar junto com a Polícia Militar, né? Com os canais, fica à vontade. Hoje eu estou gaguejando mais do que eu... Inicialmente, de novo, agradecer, Richelle, agradecer Sidney pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que vocês, nesse desfecho, falaram muito bem. Polícia Militar não é nada sem comunidade. Então a gente precisa muito do apoio da comunidade. Então pode contar com a sua Polícia Militar aqui de Lajinha. Eu estou falando de Lajinha, mas a gente pode estender para Minas Gerais inteiro, né? Que isso aí esse discurso meu. Dos outros estados, né? Institucional mesmo. Então a gente conta muito com o apoio da comunidade para nos ajudar, para nós juntos somarmos esforços e fazermos aquela política do ganha-ganha, né? Que é as pessoas se juntando para a promoção do bem. Eu sempre falo que onde tem pessoas, né, que trabalham ali pensando no bem, pode arrumar um espacinho para a Polícia Militar que nós vamos estar do lado caminhando junto, né? Porque a gente precisa disso, precisa de gente de bem caminhando para o bem vencer aí as mazelas da sociedade que a gente tem aí, né, das pessoas que trabalham com o mal. Então, podem contar conosco, comunidade. Aqui em Lajinha, especificamente, né, a gente tem vários policiais que estão no seio social. Então, o cidadão aí que às vezes quer passar uma informação, né, Richelle? Mas não acredita muito no canal, né? Não quero ligar para o 190, que grava alguma coisa. Procure o seu policial de confiança, converse com o seu policial de confiança, pode me procurar no quartel, não tem problema. Nós temos o canal 190, que é o canal nosso de emergência, né? Então, está acontecendo alguma coisa naquele instante, pode ligar para o 190, que vai uma viatura atender. Nós temos o canal 181, que é o nosso Disque Denúncia. Esse canal 181, diferentemente do 190, ele é um canal onde você vai relatar as denúncias que acontecem no cotidiano. A inteligência. Exatamente. Então, por exemplo, tá tendo um tráfico de drogas em tal rua. Então você vai fazer o 181 e aí a Polícia Militar e também a Polícia Civil vai ter essas informações e aí vai começar a pesquisar sobre aquela circunstância e verificar a veracidade daquelas informações. E aqui em Lajinha especificamente, nós temos também um aparelho telefônico, eu vou pegar um número aqui, depois a gente pode até colocar na hora da edição, a gente coloca no rodapé, que é o telefone que fica com a equipe policial que está de serviço. Que legal, olha aí. É o DDD 33 99959 7641. Vou até isso aí eu não sabia. Antigamente era o rádio, né? Hoje a tecnologia ao favor. Né? Exato. Por que nós fizemos isso? Aqui foi uma parceria da gente com os comerciantes aqui de Lajinha, que adquirimos, né, esse aparelho celular e essa conta, porque a gente percebe que a gente tem uma instabilidade de rede muito grande, rede de telefonia. Às vezes quase que sempre, né? A gente não consegue ligar. Ligar em linha aberta, né? E aí, hoje em dia também, com o avanço tecnológico, a maioria das pessoas usam a plataforma do WhatsApp, né? O auxílio do WhatsApp. Então, com esse número, a gente consegue ter o WhatsApp. Então, às vezes, o indivíduo que mora lá no Sapucaia 2, onde não tem sinal de telefonia, mas ele tem Wi-Fi, isso aí. Então ele consegue
conversar conosco através do WhatsApp. Facilitação. Eu já peguei o meu, galera. Olha, Isso eu aí. já tenho lá no meu telefone. Novidade, muito legal. Então Problemas técnicos, o meu tá gravando lá. Então. pausa aí, né? Pausa o vídeo aí e anota Isso aí. telefone aí que está na sua tela aí, e aí você pode fazer esse contato conosco também com o militar da viatura. Que legal. Não se sente confortável porque não sabe com quem está conversando, procura aquele policial ali que você sempre conhece, sempre você conhece um. Isso é a vantagem Passa as nossa, né? A gente informações tem os pra médicos de confiança aqui na nossa cidade pequena, de Deus. Exatamente. E aí a gente vai trabalhar essas informações aí. A gente não garante que resolve o problema, mas a gente garante que vai tentar resolver. Vai ter assistência. Tem uma segurança a mais. Então é isso, agradeço demais o espaço. Pode confiar na sua polícia militar. Se você tem ideia boa para ajudar de alguma forma a nossa comunidade a viver melhor, a ter uma identidade cultural, a conseguir se desenvolver socialmente, pode passar para a polícia militar também, que a gente vai estar ávido em tentar ajudar. Isso aí. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou você viu algum assunto que a gente não deu tempo de tratar aqui, deixa as perguntas embaixo, deixa nos comentários. Nós vamos passar diretamente do Tenente Heider, ou eu, Richelle, mesmo, vamos procurar saber a informação. A gente faz até outro podcast. Exato. E aí que tá, é um pedido, né, particularmente meu, Tenente Heider, a essa aproximação da Polícia Militar com o Incrivelmente Podcast. Para a gente estar, de vez em quando, gravando aqui. Vocês fizeram lá uma campanha, um vídeo, manda pra gente que a gente vai repostar essa proximidade aí da Polícia Militar em parceria com o Incrivelmente Podcast. Show de bola. Show de bola. Então, muito obrigado mais uma vez. Como a gente fez no começo, né? Continência. Valeu, Tenente. Muito obrigado, galera. De respeito. Sigam, compartilhem nossas redes sociais. Para os Coffee também, que patrocinou o nosso programa. E esse café especial, viu? Aprovado. E eu não vou deixar matar o Richelle, não, tá? Valeu, galera. Eu vou resolver esse B.O. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Show de bola.